Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Guilherme de Oliveira Noleto e eu sou integrante único do plano de trabalho intitulado Produção de Artigos Científicos sobre Segurança Cibernética no Setor Público, tendo como orientador o professor Carlos André de Mello Alves, em que esse plano de trabalho foi aprovado em regime não bolsista, em edital específico do PIBIC de 2023 a 2024. E, bom, a gente então vai investigar a segurança cibernética no setor público, já presumindo então que os estados assumem como um interesse do Estado, e por isso é interesse também da sociedade, a gente pode afirmar isso. Mas também a gente entende a segurança cibernética como crucial e também como um contexto atual na sociedade contemporânea, porque o espaço cibernético está presente em todos os lugares, né? Com celulares, tablets, roteadores, infraestruturas de informação, todo um aparato que estabelece esse espaço cibernético que precisa ser protegido através da segurança cibernética. Além de pontuar outros domínios aqui, como infraestruturas, indústrias, organizações, enfim. Então, é interesse de governos, seja pela finalidade pública, regulatória ou de segurança nacional. Além disso, a gente observa então os objetivos gerais da pesquisa, que é descrever então essa produção científica sobre esse tema nas bases de dados Scopus e Web of Science, e além disso, objetivos específicos, que é empregar a abordagem quantitativa através da análise bibliométrica e qualitativa através da análise de conteúdo para a classificação dos artigos que vão constituir a nossa amostra, que foi obtida através do método Prisma, que é esse fluxograma que a gente consegue observar aqui, através daqueles descritores no canto superior direito, de 2018 a 2023, em que, vale pontuar, o método Prisma ele serve para seleção sistemática e precisa de um número de artigos, de modo que o extrato, a amostra que a gente encontrar vai ser representativa dos nossos critérios e objetivos da pesquisa. Então a gente chega no que a gente chega em dados que vão responder ao nosso problema, né, ao que a gente quer investigar, mas também serve de forma benéfica ao avaliador, uma vez que o método Prisma ele prima pela divulgação, pela transparência dos critérios e etapas que foram realizados na pesquisa. Então isso é descrito lá no relatório final, que vai estar disponível ao avaliador no PROIC. Então, com essa amostra, a gente emprega, na verdade, uma abordagem quantitativa. Análise bibliométrica, através da quantidade de artigos por ano de publicação em periódico científico. A gente levanta a quantidade de autores por artigo, estabelece a nuvem de palavras-chave desses artigos da amostra, e a quantidade de filiações acadêmicas, além dos continentes de origem dessas filiações. E no eixo qualitativo de abordagem, a gente aplica análise de conteúdo de Bardan, que é referenciado no tema de análise de conteúdo. Claro, ele tem muitas citações, então a gente já optou por considerá-lo. Em que, utilizando sua análise de conteúdo, a gente classifica os artigos nos níveis definidos por Oliveira e Habib como constituintes da administração pública. Níveis individual, organizacional e ambiental. De modo que a gente chega em alguns resultados, que são alguns deles, né? A gente não pontuou todos aqui. A frequência anual de pesquisas da amostra, que aponta um crescimento, na verdade, uma relevância crescente em relação ao tema de segurança cibernética no setor público, em que em 2018 a gente observa apenas 3 publicações, enquanto que em 2022, 21 publicações. E 2023 poderia ter sido maior, porém, a gente não tem certeza, uma vez que os dados foram coletados até setembro, né, de 2023. Além disso, os artigos da amostra predominaram em abordagem qualitativa, abordagem metodológica, a gente diz, que está posicionado à direita. De modo que 44 dos 70 artigos apresentaram essa abordagem, o que indica que a observação da segurança cibernética no setor público depende da investigação de aspectos qualitativos relacionados ao tema, mas deixa uma lacuna, uma vez que carece de estudos quantitativos sobre o tema, e mesmo híbridos, né, quali quantitativos. E também, em termos geográficos, a gente pode pontuar um resultado interessante, que demonstra uma concentração de publicações na Europa, com 45 filiações. Além disso, a Ásia-Pacífico, que é a região da Ásia com a Oceania, ela está em segundo lugar, com 42 filiações, e também o continente americano, né, as Américas. E uma baixíssima representatividade da África, com apenas 3 filiações de um universo de 125 delas. E também podemos pontuar aqui, a gente tem aqui a tabela de periódicos e de filiação predominante, que mais publicou sobre o tema, mas em razão do tempo, vamos pontuar aqui em relação ao nível organizacional, né, a classificação de Oliveira e Habib. Ela indica que o nível organizacional, o nível de análise organizacional predominou. Em seguida, o nível de análise ambiental, o que demonstra que as pesquisas estão mais concentradas em observar aspectos institucionais, organizacionais, de dinâmica organizacional e também de contexto externo à organização, mas que a influencia, deixando um pouco de lado, como você pode observar, o nível individual, com apenas 10 pesquisas das 70 que constituem a amostra. E com alguns desses resultados, e pontuando também a nossa nuvem de palavras, que consegue apresentar a diversidade de temas que estão relacionados à segurança cibernética. A gente não pode se aprofundar muito nisso agora em relação ao tema, mas está aí indicando a diversidade de temas que a segurança cibernética deságua. Em relação às considerações finais, não todas, claro, a gente pontuou alguns outros resultados que a gente não citou, como o regime de coautoria ser muito presente nos artigos. Então, baixo o número de artigos com apenas um autor, sempre tem 2 ou mais, com uma concentração maior em artigos com até 3 autores. A Ucrânia, ela foi predominante em relação às publicações, à frequência de publicação, com 5 artigos, com autores e filiações relacionados ao país, com nacionalidade ucraniana. E a gente também apura uma fragmentação da publicação científica entre periódicos, uma vez que 35 dos 48 publicaram apenas uma vez. A gente pontua algumas contribuições que a gente já pode aferir elas a partir dos resultados que a gente observou anteriormente, porque um pesquisador, um gestor público que olhar para aqueles resultados já consegue ter uma noção do que investigar e, com um gestor público, por onde começar em relação a políticas públicas, a implementação de segurança cibernética, de uma política de maturidade, por exemplo, né?
E a gente identificou variadas oportunidades de pesquisa através das lacunas que a gente pode observar e que os senhores e as senhoras podem voltar no vídeo para conseguir observar que são uma oportunidade de pesquisa, como, por exemplo, o nível de análise individual, que é pouco estudado, isso é uma oportunidade de pesquisa. Além disso, em relação à realização de mais pesquisas nos continentes africano e da Oceania, porque a África só teve 3 filiações em relação a 2 artigos da amostra, e a Oceania só teve uma filiação em relação a um artigo da amostra, que demonstra a baixa representatividade e a necessidade de promover estudos que considerem autores e contextos locais. A gente pontua aqui outras oportunidades e que demonstram as contribuições do presente trabalho e que demonstram também que é uma pauta que pode ser mais investigada para além da iniciação científica. E, bom, essas são as nossas referências bibliográficas que constituem o plano de trabalho. Muito obrigado por terem acompanhado até o momento a presente apresentação e muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Até mais.